Olá, eu sou a Diana Tyson e essa é a Conversa de Mãe. Nós estamos no último programa de outubro, mas ainda em tempo de homenagear uma classe que é muito especial, os professores, eles que são tão importantes na nossa vida, na nossa história. Para isso, nós recebemos aqui a Bruna Uri, que é professora, é mãe, é mulher, é esposa, e nós vamos querer saber da rotina dela e dessa vida corrida, atribulada, com tantas tarefas. Bruna, seja muito bem-vinda. É uma alegria imensa estar aqui no Papo de Mãe. Quero agradecer, então, pelo convite, de conversar sobre esse papel de mãe e professora, que é tão lindo, mas também tão desafiador. É verdade. E para a gente iniciar, eu queria saber quem é a Bruna e como ela dá conta de tudo. Mas a Bruna, quando não está na sala de aula. Então, a Bruna é mãe, principal tarefa, acho que é essa, Eu tenho a Carolina, uma filha de 11 anos, e o Vicente, de 8 anos. Eles têm 3 aninhos de diferença. E a minha rotina é muito intensa com eles, apesar das 40 horas de trabalho, também auxilio algumas vezes o meu esposo, que tem uma academia. Então, é um desafio organizar para que eu possa ter tempos de qualidade com eles, rotinas que são muito importantes para o dia a dia deles, e também ter o tempo para mim, para as tarefas, da escola. E é um desafio, então, ser Bruna enquanto mãe e professora. E agora que eles são um pouquinho maior, vamos dizer assim, é um pouquinho mais fácil? Sim, os desafios são outros. São outros desafios, mas eu acho que ao longo da nossa vida, assim, a gente foi aprendendo a organizar a nossa rotina e a nossa vida para com eles, Eles já têm as obrigações deles em casa, Num primeiro momento nós tínhamos babá, eles iam no turno inverso. Agora a gente já conseguiu dar uma organizada, assim, de manhã eles vão na escola, à tarde eles ficam com o meu esposo, vão pra academia junto, tem um espacinho lá em que eles podem fazer as tarefas de casa, fazer as tarefas da escola, ler, também brincar. Então tem os momentos comigo, tem os momentos com ele, tem os nossos momentos em família. E eles já conseguem compreender essa rotina e saber também dos compromissos deles. Já ficam um pouco mais independentes. Exatamente. Também, É mais fácil de conciliar tudo. E como é para ti esse dia a dia conciliando esses 2 turnos de trabalho, os filhos, a casa e ainda arrumar um tempinho para ti, que também é bem necessário, Não é fácil, Falar em cuidar de mim, principalmente, com essa tarefa de professor, que não termina a aula quando termina o turno de trabalho, Tem também tema de casa, Também tem tema de casa. Então, nós precisamos de toda essa organização, dessa rotina, Logo de manhã, quando a gente acorda, enquanto as crianças estão fazendo o café deles da manhã, eu procuro sempre dialogar com eles, conversar, relembrar alguns combinados, mas de uma forma muito divertida. Presta atenção na escola, seja legal com os teus colegas. A gente sempre começa o dia com uma oração, Que bacana. Que isso também aproxima do que a gente entende como valores e princípios da nossa família, E depois, quando a gente retorna da escola, nós sentamos em família, todo meio-dia para almoçar, Então, é uma rotina que a gente instituiu em família para ter aquele momento também de qualidade, durante a refeição. E refeição que fizemos nós em casa, que preparamos, que eles também muitas vezes auxiliam, É isso, é intenso. É intenso. À tardinha, quando voltamos, da escola, faço atividade física regular, Depois disso, temos rotina de leitura com as crianças. Acho que essa organização, essa rotina, que muitas vezes a gente nem percebe que tem, faz com que tudo vai dando certo, Claro que a culpa existe, Às vezes a gente pensa, eu precisava ter feito isso de uma maneira diferente, ter dito pra eles algo de uma maneira diferente. Acho que quando nasce a mãe, nasce a culpa, Essa é uma frase muito corriqueira por aqui. Mas quando a gente entende que
tudo bem, no outro dia eu converso, eu explico, eu retomo, né? Eu acho que essa humildade também deles entenderem que tem dias que a mãe tá cansada, tem dias que eu tô com muitas demandas, e são nas pequenas atitudes deles que eu percebo que eles compreendem, né? Que quando é um final de semana de muita provinha pra corrigir, mamãe, você quer uma água? Ai, olha só, que amor. E eles são muito queridos, assim, a Carol e o Vico são duas crianças que, apesar de ter 3 anos de diferença e ter, sim, os conflitos entre eles brincam muito juntos, né? Eles não têm celular todo dia ou eletrônicos, então eles já sabem exatamente quanto tempo, quais são os dias que eles podem usar e quais são os aplicativos, programas que eles podem usar. Então, isso nos favorece muito, porque eles precisam buscar alternativas, né? Lidar com a frustração, né? Exato, né? Eu tenho uma frase que eu adoro, que é: sem a frustração a criança não desenvolve autoestima. Então, esse momento de, ai, não tem nada pra fazer, que tédio. Ok, então o que eu vou fazer? E aí que entra o lado criativo da criança, né? Pegar um livro pra ler, ir brincar. A Carolina tem 11 anos e ela brinca de boneca de um jeito lindo. Isso é ótimo. E quanto mais a gente deixar por mais tempo essa criança realmente ser criança, é o que vai possibilitar um mundo de infinitas possibilidades para eles, né? A gente sempre reforça isso, que a infância é o período mais curto da vida da gente, né? Depois que a gente cresce, que é adulto, vai ser adulto para sempre. E isso não volta mais, né? É um período curto que tem que ser aproveitado. Cada vez está mais curto, né? As crianças cada vez indo em frente, participando de momentos e estando em ambientes e com situações, né? Agora com o uso da tecnologia ainda mais, que não deveriam nesse momento. Então, o nosso papel enquanto mãe, enquanto professora, de ter essas conversas, assim, né, bem complexas e difíceis, tanto com as crianças quanto com os pais, é muito desafiador. A Carolina, ela tem uma frase que eu amo, ela diz assim: mamãe, hoje a gente pode conversar? Bem madura. Quando ela me diz isso, assim, eu sei que não é naquele momento. Ela precisa do tempinho lá no quarto dela, só eu e ela. E aí são conversas bem corriqueiras, bem rotineiras, não é nada assim de, pra nós, né, a gente, escuta, é isso aí. Só que nessas conversas, algumas vezes ela diz: mãe, hoje eu não tô me sentindo bem, porque os meus colegas só estavam falando de tal jogo. E só tu não deixa. E aí entra, eu acho que toda também, de novo, a nossa questão da firmeza, né? De dizer, minha filha... Das escolhas, né? Exato. A escolha da nossa família. Que você não utilize esses jogos. Porque isso vai te prejudicar. Eu penso que hoje em dia as famílias têm muito medo de deixar seu filho na rua, como nós fazíamos, né? A minha infância, eu ia na rua, brincava de pega-pega, de bicicleta na rua. A gente diz, o pai e a mãe nem sabiam onde é que a gente andava, né? Exato, e hoje em dia os pais têm muito medo disso. E sim, né? Precisamos. Mas, em contrapartida, deixar um celular aberto, com tanta informação, com tanta coisa ainda mais perigosa para os filhos. Então, esse cuidado de o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo e quais jogos eles estão participando, nós temos muito firme na nossa família, né? De você não vai utilizar em virtude disso, disso e disso. Por um momento ela pode até ficar chateada, mas num segundo momento ela já diz: mamãe, eu entendi, eu sei que é importante para mim, né? Então, essa firmeza, que algumas vezes até eu penso depois, nossa, será que é isso mesmo? Por algumas vezes, né, pergunto para um colega, psicólogo, professor, né, para ver se realmente, mas quando a gente acha que tem algo, mãe tem aquela intuição, né? Sim, sente, né? Sente. E vocês são mesmo de Santa Cruz? Tem rede de apoio próxima? Como funciona? Nós estamos em Santa Cruz desde 2016. A Carol tinha 1 aninho e meio quando nós viemos, né? Nós somos de Santo Ângelo. Santo Ângelo. Lá na região das Missões. Sou bem prof do leite quente na época que cheguei aqui. Agora já tá mais amenizado. Meu sotaque. Quando eu vou pra lá nas férias, então, né? Estamos desde 2016 em Santa Cruz do Sul, né? Logo já...
comecei a trabalhar na escola que trabalho até hoje, né? A Carolina logo já foi pra escola, o Vicente nasceu em Santa Cruz do Sul. Esse é Santa Cruzense raiz, então. É. E aqui em Santa Cruz, então, somos de família, eu, meu esposo e os meus filhos, né? Meus pais continuam morando em Santa Cruz. Em Santo Ângelo? Em Santo Ângelo, desculpa. Os pais do meu esposo também. O meu irmão mora no Recife, mais longe ainda. Tenho 3 sobrinhos lindos. Bom que dá pra passear, né? Mas aqui em Santa Cruz eu encontrei lindas amizades na escola, né? Eu acho que quando a gente forma vínculos no ambiente de trabalho e cria realmente uma equipe, uma amizade, isso se torna ainda mais leve. Porque tem aquele orgulho da pessoa que tá do teu lado, aquele incentivo, aquela vontade de crescer junto, né? E são essas pessoas hoje que são a minha maior rede de apoio. Uma das minhas colegas é Dinda do Vicente, a outra colega tá sempre por perto e ajudando. Não, você precisa de uma coisa, a gente tá ali. O ano passado meu esposo passou por uma situação de saúde bem delicada e os pais dele vieram, mas num primeiro momento, e aí? Eu cuido dele no hospital, eu fico com os meus filhos. E aí eu tive muito apoio dessas colegas, também professoras, que acolhem os meus filhos também como filhos dela. Então, eu num primeiro momento, eu senti essa cidade também como... quem é essa pessoa que tá chegando? E logo no momento seguinte, quando eles te conhecem, eles te abraçam pra ti, né? Eu percebi... Eu me senti muito bem acolhida em Santa Cruz, e hoje eu sinto que é essa cidade que eu quero viver, que eu quero morar. Uma cidade linda, com uma cultura maravilhosa e com pessoas de muito bom coração. Que legal, olha só. Mas isso é merecimento, né? E Bruna, tu já davas aula antes de ser mãe? Sim. É? Em 2009 eu me formei em pedagogia e já iniciei, ainda na faculdade eu trabalhei como estagiária, né, numa escola de educação infantil, e no meu primeiro ano pós-formada eu já assumi uma turma de alfabetização. Primeiro ano. Um desafio, né? Eu lembro da diretora da época, a professora Magali, de uma fala que ela me trouxe, que eu acho que isso me toca pra vida toda, e eu penso, é essa professora que eu quero ser lembrada. Ela disse: Bruna, a criança veio fazer a matrícula e perguntou: a minha professora vai ser aquela que tem voz de amor? Ai, gente, que lindo! Isso tocou meu coração. O nome da criança era Rian. Eu acho que eu nunca mais vou esquecer. Nossa. Porque aí mostra o quanto de amor a gente precisa transmitir através da fala, do olhar, do cuidado, do respeito para com os nossos alunos. Então, em Santo Ângelo, eu trabalhei em 2 escolas, né? Também sempre entre primeiro e segundo ano. E lá também eu trabalhei com curso de pedagogia, né? Depois que vim para Santa Cruz, pensei, não, vou trabalhar só meio turno, né? Ficar com umas crianças. Mas a Bruna é ligada no 220. Quando veio a proposta, vamos trabalhar 2 turnos? Vamos, né? E quando o Vicente veio, logo encontrei uma pessoa maravilhosa também que nos auxiliou muito, que foi minha rede de apoio, que hoje é minha comadre maravilhosa também. E tudo foi se organizando porque... eu penso que a educação também é algo que vem pra ti por algum motivo, né? Não é à toa que tu te torna professora e que tu... Hoje eu tava de pijama na escola, né? Eu tinha festa de pijama com as crianças. É vocação, né? Exato. É tu amar aquilo e tu entender que as crianças precisam de ti, mas que tu também precisa delas. É uma troca, são vivências, são experiências que eles precisam ter para que possam crescer de forma saudável, para que possam crescer respeitando o outro, respeitando o mundo, respeitando a natureza. É completo. E depois que tu te tornastes mãe, mudou de alguma forma esse teu olhar sobre a educação? Eu acho que sempre quando a gente se torna mãe, tanto tudo muda, né? Na primeira gestação como na segunda, né? Eu acho que a principal questão que mudou é eu repensar o mundo e repensar minha expectativa de futuro, né? O futuro tava ali nas minhas mãos agora. Tinha olhos, tinha nome, tinha um jeitinho. Chorava. E agora o que eu faço com esse choro, né? E eu acho que quando tu te torna mãe e tu já é professora, tu
tu pensa ainda mais o quanto tu quer formar cidadãos inteiros, né? Cidadãos inteiros, né? Aquela criança que vai ter um potencial para entender a complexidade do mundo, a complexidade das relações, né? E que o meu papel de mãe e o meu papel de professor precisam caminhar juntos. E que, assim como as pessoas deixam marcas nos meus filhos, eu também vou deixar marcas em cada criança que está ali. E que naquele 1 ano que eu tenho com cada grupo de estudantes, que não é 12 meses, eu preciso dar o meu melhor, né? Seja nas atitudes de firmeza, seja nas atitudes de carinho, sempre mantendo esse equilíbrio, né? Entre limite com rigoroso afeto. Vai muito além da alfabetização, né? Muito além. E hoje tu trabalha com turma de... Segundo ano do ensino fundamental, crianças de 7 a 8 anos. Eles vêm para nós alfabetizados, na grande maioria, lendo e escrevendo, e eles precisam ampliar, então, todas as questões ortográficas, produção de texto, agora nós estamos trabalhando diálogos, como que a gente faz isso nas histórias, né? A matemática amplia muito, entram os cálculos de reagrupamento, multiplicação, divisão, né? E eu vejo muito, assim, no segundo ano, essa magia da escrita acontecendo, a magia da letra cursiva, aí a gente inventa 1000 coisas para que possam ir gravando na memória deles essas vivências. É a rainha das letras que vem apresentar a caixinha da letra cursiva, é o lobo que vem contar as histórias, que a gente cria todas as expectativas, né? E essas vivências, essas experiências vão organizando a criança para tudo que a gente precisa, né? Porque quando a gente pega um conteúdo e diz, não, tu tem que aprender isso, ok, a criança pode até aprender, mas quais são as marcas que vão ficar? Eu sempre penso, o que a gente pode fazer para que aquele mesmo conteúdo se torne algo encantador, se torne algo prazeroso? É claro que eles também entendem que tem coisas que a gente faz e não gosta tanto, por exemplo, ler. Né? Essa fase é o maior desafio para as mães, ele não gosta de ler, o que eu faço? E aí a gente pensa em estratégias, né? E a mãe lê uma página, o filho lê outra. Vamos fazer leitura compartilhada, que é muito gostoso, ler juntos, né? Mas a criança precisa entender que sim, ele precisa ler todos os dias. Sim. Que é a única forma, assim, de criar repertório, de escrever melhor. Então, aos pouquinhos a gente eles vão entendendo, e quando a prof fala tem outra voz, né? Quando a prof fala, é verdade. Não, mas a prof disse, precisa. É diferente. E aí quando a gente cobra, a gente diz, olha, um passarinho verde me contou que lá na tua casa não tá acontecendo isso. Ou quando a mãe diz, prof, ele não tá teimando pra fazer o tema. Olha só, o passarinho verde contou que tá tendo muita briga pro tema, e aí como eu posso te ajudar? Não, hoje já não vai mais acontecer isso, né? Então é aquele repetir, né? Sim. Criança é a gente tá repetindo todos os dias o quanto é importante. Que ali na sala de aula eu sou também como mãe. Sim. Que muitas vezes, tá doentinho, tá com o coração doendo. Acolhe. A gente põe no colo, né? Espera até a mãe chegar, se, né, machucou, enfim. A gente faz curativo, vira enfermeira também. Múltiplos papéis. Que bacana, que história bonita. Bruna, eu queria saber, que momentos do dia te trazem mais energia, mais motivação para seguir nesse ritmo tão intenso? Eu acho que são os pequenos detalhes, né? Aquele brilho nos olhos de uma criança, aquele abraço espontâneo, aquele eu te amo que a gente escuta, né? Dos estudantes quando tu menos espera, daquela criança que fica mais quietinha lá no cantinho da sala e te abraça, daquela evolução que tu percebe daquela criança que tá com mais dificuldade e que ele vibra contigo naquele momento. O orgulho dos meus filhos também, ao ver, né, a mãe sendo prof, né? O Vicente estuda na sala de aula na frente da minha. Então, quando ele me encontra no corredor, ele vem correndo, me abraça e ele fica assim, olhando.
será que os meus colegas estão vendo que ela é minha mãe? E a Carolina, da mesma maneira, quando ela me encontra na praça, ela literalmente pula, dá um abração de corpo inteiro, né? Que legal. Então eu vejo também esse orgulho deles, e eu acho que são esses momentos, os pequenos reconhecimentos também das famílias, né? Seja por um recadinho, seja por um abraço, um aceno no final da tarde ou no final da manhã. Isso faz com que todo esse cansaço do dia a dia se transforme numa gratidão, né? Eu sempre penso que é necessário a gente agradecer as coisas que não ocorreram tão bem, mas que nos fizeram crescer, e essas pequenas coisinhas do dia a dia, essas delicadezas que nos encantam, que nos trazem felizes, o agradecer sempre para poder seguir em frente, para que a gente pense, sim, a educação faz sentido, é preciso continuar plantando sementinhas que elas vão germinar. Ser mãe é um dos papéis mais lindos do mundo, né? Eu sempre soube que eu queria ser mãe e professora, sempre. Desde muito pequena, eu já dizia que eu ia ser mãe e que eu ia ser professora. Que legal! E foi acontecendo muito junto, porque eu tive a Carol com 25 anos e o Vicente aos 28. E com 21 anos eu me formei. E com 22 anos eu já estava trabalhando. Então, quando a Carol nasceu, tava novinha, assim, na faculdade, né? E eu consegui todas aquelas questões que os professores trazem, as teorias, eu fui tentando aproximar da minha realidade, né? Eu sempre pensei, o que adianta você estudar, você ler e fazer totalmente diferente? Então, eu sempre busquei, né? Aplicar. Exatamente. Que legal. E tu não chegaste a dar aula pra Carol? Não é saudável, Sim. né? Eu me lembro, minha mãe era professora que ela dava aula na pré-escola na época, né? No prézinho. E aí tu falava da Carol e do Vicente, eu me lembrava disso, que eu tinha uma confusão na minha cabeça, porque eu não podia chamar de mãe na escola, era pro, e aí aquilo às vezes escapava, né, e ficava estranho, assim, era mãe, era pro, então, sabe, mas a gente tem esse orgulho mesmo. Muito, e assim, eu sei que eu sou a mãe chata, a mãe que cobra, a mãe que apaga, a mãe que, né, quer o melhor deles, porque eu sei que eles têm potencial para isso. E no teu papel de professor, muitas vezes tu, né, vai indo, não, assim, tá bom. E eu tinha muito receio de que talvez com eles eu ia ser muito rígida, né, e tá tudo bem também, mas como na escola são 7, 8 turmas por nível, né, na melhor época, evitar, né? Exato, quando a minha coordenadora disse, aí, a prof. Bruna vai ser a prof. Da Carolina ano que vem, brincando, claro, eu disse, não, todas as minhas colegas serão muito melhores professoras para Carolina no ano que vem. Dá para separar. Eles tiveram professoras excelentes em toda a caminhada deles. Eles têm marcas lindas na vida deles. A Carolina esse ano, por exemplo, chegou no 5º ano, né? É disciplina, e agora pensei, nossa, vou ter que estudar muito com ela, organizou a rotina dela, planner, né? Tudo muito bem organizadinho, só que ela tinha, segundo ela, dificuldade na matemática. Ai, eu não sei, né? Eu disse, não, então vamos com o papai, né? Eu também sei separar. Não, isso não é comigo, vamos lá tentar com o papai. E aí meu esposo fez várias atividades com elas, de desafio, eles brincam. E aí, eu achei muito lindo um dia que ela chegou e disse, mãe, a minha prof disse que eu sou muito boa em matemática. Olha, e agora ela se descobriu, então, na matemática, que ela é muito boa também. Então, eu acho que isso tudo vai mostrando que não é a mãe. É a outra, é a professora que tá falando. E se a professora diz que ela é boa em matemática, então ela vai estudar ainda mais pra mostrar o que ela conta boa também, né? Sim, é verdade. Que bacana. Que reforço, né? Sim. Necessário, indispensável. E aí acaba acreditando ainda mais em si, né? E quando a gente fala, Bruna, assim, em cuidar de ti, o que isso significa pra ti? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Não. Tem que ter esse tempo. Não é fácil, mas é tão necessário, né? Exato. Eu acho que falar em cuidar de mim, pra quem está sempre cuidando dos outros, é um grande desafio, mas, como tu disseste, é necessário. Né? Ao mesmo tempo que a gente deixa isso lá para a última parte da nossa lista,
né? Nunca vai ser a prioridade. Hoje em dia eu já tento colocar isso como uma prioridade. Quando eu penso em cuidar de mim, eu penso que não é pintar a unha, tirar um dia de folga, tomar um chimarrão, um café. Penso que cuidar de mim é eu entender que eu sou importante e que apesar de ser mãe, professora, mulher forte, que dá conta de tudo, eu não preciso e eu não consigo dar conta de tudo. Né? São aquelas pausas necessárias, porque eu não posso estar inteira para os meus filhos, para o meu esposo, para os meus alunos, se eu não estiver bem comigo mesma. Então, aos pouquinhos eu fui descobrindo o que me faz bem. Fazer uma atividade física, aquela brincadeirinha de o corpo cansa, a mente descansa, ler um bom livro, sair com as amigas, estar com a minha família, com os meus pais, isso também me faz muito bem. Então são aquelas pausas necessárias. Não é fácil. Ainda é um desafio muito grande pra mim, porque eu sou aquela pessoa que quero pegar tudo, eu quero dar conta de tudo, eu quero fazer tudo. Mas eu sei que é preciso e cada dia é um desafio. Né, delegar funções, né, dizer não, hoje eu não vou fazer isso. É difícil dizer não. Saber dizer não, é verdade. Muito difícil. Mas é libertador, né? Exatamente. Exatamente. Priorizar o que realmente, né, faz sentido e que vai ter uma consequência legal. Né? É o nosso futuro. Eu sei que eu preciso cuidar do meu corpo, porque ela é minha casinha. Né? Quando eu ficar mais velha, eu sei que eu preciso ter mobilidade, né? Ler é importantíssimo, porque é só através da minha leitura que os meus filhos vão perceber a mamãe tá lendo. Ler é importante para a vida toda. É o exemplo, né? O exemplo, exatamente. É isso, a gente aprende sempre, né? É uma coisa que não vai ter fim. Com certeza. E o que os teus filhos te ensinam todos os dias? O que tu ressaltaria? Difícil, né? É sobre paciência, sobre amor. Com certeza. A Carolina e o Vicente me ensinaram que paciência vai muito além de esperar. É esperar com calma, é esperar escutando, esperar com atenção, né? O Vicente é o rei da paciência. A Carolina, ela é ligada no 220 igual eu. Então, é entender que cada um deles tem o seu ritmo, cada um deles sabe lidar com as situações e os desafios que eles enfrentam de uma maneira diferente. Né? Eles também me ensinam diariamente que é amor, né? Amor é uma doação. Mesmo eu cansada, mesmo eu estressada, mesmo eu não estando num dia tão legal, eu entender que eles precisam da mãe, né? Que eu não posso descontar neles situações que ocorreram ao longo do dia. Então eu preciso refletir e algumas vezes quando algo é dito de uma forma que não é tão legal, também ter a humildade de pedir desculpas e dizer hoje a mamãe não tá muito legal, né? Então eles me ensinam diariamente o que é amor. Essa doação que eu recebo deles também. Eu acho que esse amor também eu me inspiro muito em toda a caminhada minha enquanto filha, né? Eu me inspiro muito nos meus pais a dizer diariamente para eles: a mamãe te ama. Te amo é uma palavra que não é só da boca para fora, mas que é dita todos os dias. E também nas atitudes. Exato. De botar um bilhetinho na lancheira, de comprar a fruta preferida, de fazer panquequinha no domingo de manhã que eles adoram e dizer: tem que comer uma mamão, mesmo que você não gosta tanto, né? Então são essas atitudes, esse abraço. Domingo de manhã é uma alegria na cama da mamãe, né? E sabe, eles acordam, domingo vem pro braço, a gente brinca junto, né? São sempre os detalhes, né? Aí não tem a rotina tão rígida, né? Exatamente. Legal. E tu falava antes que tu sempre soubeste que queria ser professora, que queria ser mãe. Tu tem alguma lembrança da tua infância, da tua juventude, que te inspirou a seguir nesse caminho profissional? Eu acho que uma grande inspiração foi também os momentos que eu vivi na minha infância e adolescência no CTG, né? Desde pequenininha, então, eu frequentava um
Centro de Tradições Gaúchas em Santo Ângelo, e lá nós tínhamos vários movimentos, como o MTG Vai à Escola, que as prendas iam até a escola mostrar a cultura gaúcha e a história do Rio Grande do Sul para as crianças, seus pares, assim, da mesma idade. Então lá eu já me via como uma professora, né, empoderada, um papel tão bonito de estar lá na frente, e aí os colegas comentaram, ai, ela vai no CTG. Então lá eu já me sentia mesmo uma professora. E eu lembro da minha prof da segunda série, olha só. Tô na que coincidência, série. né? A professora Carmen Lúcia Zanetti, ela tinha um afeto, um carinho, assim, pra lidar com a gente. Eu quebrei o dente na segunda série. E aí eu lembro que eu escondi até chegar em casa, e no outro dia ela me colocou no colo e disse, você podia ter me contado, eu ia cuidar de ti, né? Então são essas marcas que vão ficando ao longo da vida da gente. Que bonito. É a memória afetiva, né? Memória afetiva. Sem afeto não há aprendizagem, não há educação, não há transformação social, não há cuidado com o outro. O afeto precisa estar em tudo, em todos os momentos. Até quando a gente diz não, a gente está sendo afetuoso. Porque o não é importantíssimo na vida de uma criança. É verdade. Necessário. E o que te encanta, assim, na sala de aula? Mesmo depois de um dia cheio, de um dia que não foi tão legal? Então, o canto da aracuã. Quando vem na janela, depois de um dia nublado. E a gente pode parar e escutar, apreciar. Me encanta receber um bloquinho, assim, todo de folhinhas dobradas, com uma história inédita. Acabou de ser lançada pra mim. Me encanta perceber que a criança se dedicou tanto e conseguiu, enfim, concluir aqueles cálculos tão difíceis da edição com reagrupamento. São sempre os detalhes, né? Os pequenos detalhes que vão acontecendo nos ajudam a superar cada dia e terminar o dia com gratidão. E mesmo quando algo não dá muito certo, de pensar assim, amanhã eu vou retomar isso e vai ser diferente. A possibilidade do recomeço também, né? Porque são as sementinhas que vão estar sendo lançadas e muitas vezes eles nem sabem os potenciais que têm. E nós precisamos mostrar e apostar em cada criança. E como é importante, mas ao mesmo tempo desafiador, prestar atenção ao detalhe, né? Exatamente. Ao pequenininho, ao mínimo, mas que pode fazer diferença, né? Com certeza. E assim, nós temos em média 25 alunos por sala de aula. E apesar de que eu penso que a escola até hoje sobrevive no meio de tanta informação, tecnologia, porque é ali que eles se encontram com seus pares, que eles são social e eles estão se preparando para o futuro deles, a gente precisa entender que cada criança é única e que cada criança tem a sua individualidade, que precisa ser valorizada e preservada. Entender que aquela criança que está sempre quietinha precisa ser instigada, precisa ter um olhar também, porque aquela criança que é mais quietinha ali não é a criança mais tranquila e que tá tudo bem na sala, né? Que muitas vezes ela precisa te dizer algo. Nós precisamos mediar para que também ela possa ter voz e vez. Então, sempre vai ser esse olhar atento do professor que vai fazer sentido para todas as crianças e que eles vão poder mostrar o seu potencial a cada momento, né? Se eu não estou conseguindo dar conta da escrita dessa história hoje, também poder dizer, tá tudo certo. Pega um livro, vamos fechar, amanhã a gente recomeça. Claro que, às vezes, no meio de toda a rotina escolar, é preciso parar para dizer, não, hoje nós não vamos continuar com isso. E a escola precisa valorizar o professor e dar esse poder para ele, de poder essa autonomia, isso, né? Essa autonomia, né? Isso também é respeitar a criança.
né? Não precisar estar sempre à frente ou sempre fazendo essa atividade, não. Dar a possibilidade de fazer de uma outra forma. Respeitar aquele grupo. Eu tenho duas turmas, né? Do mesmo nível, né? As duas turmas de segundo ano. Então, 25 crianças de manhã, 25 crianças de tarde. 50 filhos. Responsabilidade, né? E eles têm os mesmos conteúdos, a gente pensa mais ou menos as mesmas propostas, mas a aula não é a mesma. Nunca é a mesma. Porque, às vezes, a Dayana vai lá na janela e vê o lagarto rastejando lá embaixo. E aí, será que é mais importante aqueles cálculos do caderno ou observar o lagarto andando entre as folhas? Rica oportunidade, né? E é na escola, se eu perder aquela oportunidade, talvez eu não vou ver um lagarto outro dia. Não dá pra chamar ele, né? Não é assim que funciona. E a frutinha que tá lá no pé, né? Tem crianças que se encantam e dizem, prof, vamos lá colher, né? Vamos lá, a gente colhe. Tem turmas que tu vai, tem uma fruta ali, tá bom, né? Então perceber que tu não vai conseguir dizer, vocês precisam ter o desejo de comer a fruta. Não tá tudo bem se não foi aquele momento, né? Mas possibilitar essas vivências e experiências que eles vão com certeza levar pro resto da vida. Que é riquíssimo, né? E Bruna, agora, se tu olhasse para trás, do momento que tu começou a lecionar até hoje, o que mudou, na tua opinião? Nossa, foram muitas mudanças, né? Me formei em 2009, né? Numa faculdade lá de Santo Ângelo. E desde lá, assim, eu vejo muitas mudanças, né? Principalmente avanços tecnológicos, transformações sociais e descobertas também da neurociência e da psicologia infantil. Quando eu comecei a trabalhar, era lousa de giz, pouquíssima presença da tecnologia, apesar de que já se falava muito sobre isso, né? E hoje em dia, as plataformas digitais, né, a tecnologia está muito presente na vida de todas as crianças. O que, de certa forma, auxilia, mas também dificulta o nosso papel de professor, né? É muito acesso à informação e a maioria das crianças e adolescentes não sabem o que fazer com elas. Então, a importância do nosso papel de mãe e professor organizar e orientar essa garotada sobre o uso das tecnologias, sobre que nem toda informação é realmente condizente com a realidade, que nem todo mundo que vai estar ali no teu jogo quer o teu bem, é importantíssimo para que possamos realmente despertar o melhor nos nossos estudantes e para que eles tenham segurança, né? Na hora de aprender, na hora de brincar, na hora de viver, né? Eu acho que o grande desafio hoje, né, é pensar que somos seres sociais, precisamos conviver e viver bem um com o outro e compreender que tem coisas que são de criança e tem coisas que são de adulto. Que não é à toa que aquele filme diz que é a partir de 12 anos. Sim. E que no momento em que eu digo pro meu filho de 8 anos que ele pode assistir aquele filme, eu estou mostrando um valor que talvez não é o que eu quero passar para ele naquele momento, né? Então, a principal mudança que eu percebo hoje e que encaro ela como um desafio é ter um equilíbrio entre os avanços tecnológicos, né, e trazer isso a nosso favor. Tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar, sim, né, porque eles são da tecnologia. Então vamos usar isso a nosso favor, mas orientar e dizer, não, isso não é pra você. Não, você não pode jogar esse jogo, né, você não pode acessar esse site. Então esse equilíbrio, e esse não é só um desafio como professor, mas eu, como professora, preciso também ter essa conversa e orientar tanto as crianças quanto as famílias. Porque muitas vezes, né, na correria do dia a dia, do trabalho, alguns pais acabam não percebendo esses detalhes. E nós que estudamos tanto a educação, tanto a neurociência, né, tanto a importância das crianças não assistirem tecnologia, terem acesso à tecnologia todos os dias, para que o cérebro esteja preparado para aprender, a importância da criança não ter tela 3 horas antes de dormir, para que ela tenha um sono apropriado, né? Muitas vezes a família não vai ter conhecimento desses detalhes,
que nós que estudamos a educação, o desenvolvimento da infância, sabemos, estudamos, precisamos, né, estar narrando, orientando, auxiliando também para esse desenvolvimento integral da criança. E essa também foi uma mudança no papel do professor. De lá para cá, mudou muito, por causa da tecnologia também. Mas ainda acho que o professor precisa proporcionar vivências e experiências significativas, né? Como eu disse antes, eu acho que o meu papel é criar, é formar seres humanos críticos, sensíveis, né? Para mim, a educação do futuro, ela não vai ser perfeita. A educação do futuro não vai ter robô-professores, eu creio e acredito muito nisso, né? Que as aulas não vão ser virtuais, que a educação do futuro vai ser viva, vai ser flexível, vai ser humana, né? A gente vai precisar olhar nos olhos, assim como a gente já olha hoje, mas com mais atenção ainda, com mais cuidado. Né? Para que a criança consiga acreditar que ela é capaz e que ela tem um potencial. É esse o mundo que eu desejo para os meus filhos. Então é esse o mundo que eu tento possibilitar para os meus estudantes. E essa seria a tua esperança na educação também? Exatamente. Do futuro? Que a criança saiba que aquele lixo que está no chão precisa ir para a lixeira correta. Sim. E ele só vai saber disso se alguém ensinar. Né? Às vezes me dizem, ele não gosta de ler. Tá, mas você já parou pra ler com ele? Né? Assim como a gente ensina o nosso filho pegar o garfo, colocar a comidinha na boquinha, a gente também precisa ensinar esses valores, né? Hoje eu penso que os principais valores que a gente precisa ter para com os nossos filhos, com os nossos estudantes é empatia, respeito e responsabilidade social. Né? Ele precisa se colocar no lugar do outro, ele precisa respeitar ele mesmo e o outro, e precisa pensar no mundo com mais cuidado. A gente não tem outro mundo para ir. Se a gente continuar colocando todo o lixo na rua, cortando as árvores, onde que a gente vai viver? Né? A gente faz um trabalho bem legal sobre as plantas, as partes da planta. Então a gente faz muitas experiências assim de como a planta respira, como ela nasce, quais são as possibilidades de germinação. E com isso a gente foca em toda essa importância da natureza, de cada bichinho que está ali, para que o mundo possa acontecer. Desde a formiguinha da aranha, né? A gente não precisa matar o bichinho, ela também tem uma mamãe que está esperando por ela. Exatamente. Né? Exatamente. Que lindo isso. Que a necessário. gente precisa colocar amor e encantamento nos olhos das crianças. Se a gente não se encantar por tudo isso, a criança não vai se encantar. É preciso se encantar a cada dia. Sempre digo que enquanto eu for de pijama pra escola, fizer maquiagem de cabelo maluco, enfim, eu vou continuar sendo professora. No momento que eu achar que isso não tem mais sentido, bom, daí eu preciso procurar uma outra profissão, né? O professor precisa se encantar para encantar-se. Tudo começa pela gente, né? Exatamente. Verdade. E como tu e o teu marido se organizam para dar conta da rotina familiar e do trabalho? Como é a organização de vocês? É muito difícil, Daiana, assim, se eu te disser que todo dia a gente consegue dar conta, não. Tudo fácil, tudo leve? Não, nada disso não. Mas a gente criou essa rotina, essa organização familiar para que isso fosse realmente possível, né? Ele acorda às 6 horas da manhã, ele já está trabalhando, então eu acordo com as crianças, eu organizo os lanches, aí quando a gente retorna a gente tem momentos em família e é preciso muita organização, sim. Tem dias que fogem da nossa rotina, mas que nesses momentos é preciso muito apoio mútuo, né? A gente aprendeu assim a respeitar muito a profissão do outro e a auxiliar, né, um ao outro sempre. Nós estamos há 19 anos juntos, há 11 anos sendo pais, né? Depois vivi há 8 anos e foi preciso muito diálogo, muita conversa para que tudo pudesse ser da melhor forma possível, né? Às vezes não é da melhor forma,
mas sempre da melhor forma possível, né? O Léo Freimer que diz isso de uma maneira tão rica, gosto muito das reflexões dele. E porque se hoje eu não vou conseguir estar em casa no horário previsto, eu posso contar com ele. Sim. Eu sei que eu posso contar. Isso também vem daquilo que a gente falava antes do nosso autocuidado, né? De eu ligar pra ele e dizer assim, hoje eu preciso sair com as minhas amigas tomar um café, né? Então, de saber também que o outro precisa de um tempo para si, com os seus amigos. Então, a gente tem muito respeito e cuidado um pelo outro. Que legal. É a base de tudo, né? A base. E que valores vocês procuram transmitir para os filhos através dessa rotina, desse cuidado e desse olhar mútuo, né? Eu acho que a máxima é sempre Deus, amor e caridade. Né? Nós temos Deus muito presente na nossa vida, levamos as crianças na evangelização todo sábado de manhã, contamos histórias de Jesus, falamos do amor de Deus em todas as coisas, né? E sempre quando algo acontece que não tá legal, a gente sempre tenta pensar numa parábola, numa metáfora, enfim, que possa auxiliar eles a pensar sobre isso. E penso também que além da empatia e do respeito que eu te falei anteriormente, a honestidade é outro valor que a gente preza muito, né? Narrando para eles e incentivando eles a pensar sempre sobre a responsabilidade das suas ações. E de como a gente precisa ter coragem de enfrentar alguns desafios. Que quando algo ocorrer de uma forma que não foi esperada, que não foi a desejada e que vai ter uma consequência, é muito importante falar a verdade. Que a mamãe e o papai vão estar sempre do lado deles para apoiar quando houver honestidade e humildade para reparar algo que não for tão legal. Nossa, muito importante isso, né? Muito importante. E agora vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio. O que tu já aprendeu sobre equilíbrio nesses anos todos e o que ainda continuas aprendendo? Apesar de que esse trabalho de mãe e prof é quase como andar numa corda bamba. E com os pratinhos equilibrando, né? Equilibrando. Eu acho que eu vou usar de uma outra metáfora. Eu gosto muito de metáforas. Eu acho que o equilíbrio nesse trabalho de mãe e professor é como andar numa bicicleta. Quando a gente está andando numa bicicleta, a gente precisa ajustar o passo, manter o foco, saber a hora de acelerar, mas também saber a hora de frear, de parar, né? Eu acho tanto na maternidade quanto na educação é preciso que a gente perceba e encontre um ritmo que nos permite enfrentar com firmeza, mas também com leveza, né? Para que a gente não perca o controle disso tudo. Maternar e educar são dois desafios muito grandes e por isso que muitas mulheres hoje em dia escolhem não maternar mais e tá tudo bem, né? Tem uma pessoa que eu admiro muito que ela diz que é preciso ter limite com rigoroso afeto. Eu acho que esse equilíbrio vem disso. A gente saber que nós precisamos dar o limite, mas mostrar que eu tô te dando esse limite, dizendo esse não, porque eu te amo. Eu te amo sempre vai fazer parte de toda a caminhada de professor, de mãe, né? São os detalhes que vão ir ajustando e mostrando que quando eu digo não também é porque é importante para ti. E no teu caso, no teu caso e de todas as mães professoras, eu imagino isso se entrelaça, né? Exatamente. Não tem como ser diferente. Não. Apesar de que eu tento separar um pouquinho, né? Porque eu tô junto com eles na escola, na mesma escola, né? Eu tento separar um pouquinho. A Bruna, ela é um ser integral, né? Os valores que eu transmito para os meus alunos e para os meus filhos são os mesmos, porque afinal, se eu tiver valores diferentes em cada espaço que eu vou, isso significa que eu não estou sendo coerente com o que eu tenho dentro de mim, né? Então, a maternidade e a minha função de professora, elas caminham juntas e os meus estudantes são, sim, os meus filhos durante aquele período
que quando eu vejo hoje eles lá no ensino médio, conquistando medalhas de atletismo, participando de campeonatos, fazendo intercâmbios em outros lugares, sendo convidados para estarem em momentos diversos, é só o orgulho que define, né? Com certeza. Orgulho e emoção. Exatamente. E como que tu enxerga o futuro da educação e o papel das mães nesse processo? Eu acho que tem aquela frase assim bem repetida que diz que amar é ensinar para o mundo, é deixá-lo crescer. Eu acho que é exatamente isso que a gente precisa pensar enquanto mãe, enquanto educadora. Que eu preciso empurrar a bicicleta, mas deixá-lo ir, né? Mostrar que ele precisa ter autonomia, que ele precisa ter responsabilidade com as atitudes deles, né? Essa dupla missão de professor e de mãe é um desafio, sim, mas um desafio que é muito gratificante e que nós precisamos a cada dia organizar o nosso pensamento com muito afeto, com muita gratidão, porque o nosso papel é único e poderoso na vida, tanto de mãe quanto do professor, né? De fazer com que esse cansaço do dia a dia, com que essa rotina que a gente tem, né? Vale a pena. Porque vale a pena. É só a gente realmente ter certeza do que queremos, para onde vamos, quais são os nossos objetivos para com os nossos filhos e com os nossos alunos. Os desafios sempre estarão aí, sempre, né? A gente que precisa contornar as pedrinhas do caminho. Com certeza. E se tu pudesse deixar um recado às professoras mães que nos acompanham hoje, o que tu dirias? No início do ano letivo, a gente teve uma palestra na escola com o Juliano Kimura. Ele traz toda essa área tecnológica e ele me disse uma coisa que me ecoou muito profundamente. Ele comparou o papel do professor ao ato de assoprar um dente de leão. Uma metáfora assim que fiquei pensando, e agora? O que significa isso? E mais do que nunca, cada vez que eu vejo crianças diferentes entrando na minha sala de aula, no primeiro dia de aula, e a convivência com eles, né, até o final do ano, eu penso que é exatamente isso. Estamos impulsionando, jogando ao vento sementes que não sabem o seu potencial ainda e que vão germinar. Talvez longe de ti, talvez pertinho de ti. E eu penso que nós, professoras, temos que ter a certeza de que a nossa profissão é muito merecedora de todos os aplausos, de todo o carinho, de toda a gratidão, né? Valorizo muito os professores dos meus filhos e eu amo ser professora. É sobre orgulho, né? É sobre orgulho, é sobre estar perto de cada descoberta, de cada desafio superado. Olhar para a criança resolvendo o conflito e ver aquela piscadinha assim de leve te dizendo, eu consegui, né? Então, hoje, mais do que nunca, né? Representando então essa classe tão maravilhosa, nós precisamos nos valorizar, nós precisamos ter a certeza de que ser professor vai preparar todas as outras profissões e que todo o amor que a gente der a uma criança, todo o incentivo, todo o carinho, ele vai retribuir para o mundo. Eu penso que é uma energia que vai contagiando e fazendo com que outros professores também se inspirem a ser cada vez melhor. Assim como as nossas crianças se inspiram em nós. E muitas vezes não vai ser com a nossa fala, vai ser com o nosso exemplo. Assim como mães, né? Exatamente. Os pais educam muito através do exemplo. Então esse cuidado é muito importante também. É uma reflexão muito profunda. Muito. E pra gente encerrar, Bruna, o que mais te realiza hoje? A Bruna completa, não só a Pro, a mãe, a mulher, a esposa. É saber que eu estou fazendo o meu papel no mundo.
que eu nasci para ser mãe e professora, isso eu tenho certeza absoluta, que eu tô cumprindo do meu melhor jeito possível e que a cada dia eu tento ser melhor do que eu fui ontem, ser melhor que eu mesma, né? Hoje eu me sinto uma pessoa realizada, sim, com muitas coisas que eu ainda quero conquistar, que eu ainda preciso fazer, mas ver os meus 2 filhos dormindo toda noite, felizes, tranquilos, e acordar pela manhã e seguir assim felizes, indo para a escola, retornar, querer o meu olhar, querer o meu abraço, isso me deixa realizada por completo. Saber que eu também estou cuidando de mim, né? Saber que eu vou falhar muitas vezes, mas tentar não me culpar tanto por isso, né? Saber que eu tenho uma família que me acolheu, que me deu todos esses valores e que eu posso voltar sempre que for necessário, né? Porque se hoje eu falo de amor e de carinho, né, sobre os meus filhos, sobre os meus alunos, é porque eu trago isso da minha família também. Vem de berço. Vem de berço. Então é isso que a gente precisa passar para os nossos filhos e para os nossos alunos. Todo esse carinho, todo esse cuidado, para que eles possam ir espalhando essas sementes pelo mundo. Que lindo. Eu acho que foi um convite muito assertivo de te ter aqui para homenagear todos os professores, porque a gente percebe que para ti é missão, é vocação, dá para ver no brilho no olho, né? Uma muito responsabilidade obrigada. imensa, viu, Dayana? Mas eu fico muito feliz com o convite, agradeço, né? E com certeza penso que vamos continuar com essa missão, espalhando todos os valores, todo esse amor pela educação e pelas crianças. Também, muito obrigada. E assim nós vamos encerrando essa conversa de mãe de hoje, deixando nosso abraço para todos os professores. Um abraço cheio de carinho, muito especial. Até a próxima semana.